celebramos na ceia do Senhor é que nós voltamos, aleluia, à posição que Deus nos colocou originalmente, para estarmos dominando, para estarmos exercendo autoridade, e não para estarmos debaixo de domínio e perdendo a autoridade ou não exercendo a autoridade. Amém? Glória! Ora, veja, o homem, ele se reportava diretamente a Deus. Deus estabeleceu ele: João, você vai cuidar deste jardim, cultivar, você vai fazer o que precisa fazer nesse jardim, e você, estou parafraseando, amém? E você vai se reportar a mim. Tanto é que nós lemos na palavra que havia um horário em que Deus vinha conversar com o homem. Amém? Então ele, o homem, se reportava a Deus como Senhor. Quando houve a queda, quando houve a entrada do pecado, o homem decidiu mudar esse senhorio. Ele obedecia a Deus, e quando pecou, ele passou a obedecer o diabo. Por isso, Jesus precisou vir, para que eu e você tivéssemos a nossa vida de volta. Aleluia! A nossa vida de volta, tivéssemos a nossa posição de volta. É isso que eu celebro, que você celebra na ceia. Eu celebro que eu não estou mais perdido. Eu celebro que eu agora volto a me relacionar com o meu Deus, com o meu Pai, com o meu Pai. Aleluia! Jesus veio nos ensinar isso aí. Eu quero que você veja comigo, por favor, lá em João 17. Antes, por favor, nós vamos ler João 17. Mas nós vamos ler aqui, já que estamos em Gênesis. Veja comigo aqui no capítulo 3, versículo 9. Essa comunhão que Deus tinha estabelecida com o homem na pessoa de Adão, nós falamos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Você vê que isso aqui é de alguém que está à procura de um conhecido. Onde é que você está? Fulano, onde é que você está? Talvez passou um zap com Adão. Onde você está? E Adão não respondeu a mensagem. E Deus viu lá que ele tinha visto a mensagem, mas não respondeu. Amém. Na tecnologia de hoje seria isso, mas eu não estou entendendo. Está aqui acusando que Adão visualizou. Adão visualizou a mensagem, mas ele não respondeu. O que ele está vendo? Não respondeu porque não tinha mais essa ligação. Ele não tinha mais crédito. Por isso ele não respondeu. Olha aí, glória a Deus. Quem devolveu esse crédito para nós? Jesus. Jesus veio e colocou crédito no nosso telefone para nós respondermos: onde estás? Onde estás? Enquanto eu não aceito ao Senhor Jesus ou o crédito dele para o meu telefone, eu não tenho como responder para Deus. Porque eu estou com medo, eu estou com vergonha. Eu estou me escondendo. Depois Adão fala: eu até visualizei a tua mensagem, mas tive medo e me escondi. Eu ouvi você me chamando, mas eu tive medo e me escondi. Ei, querido, em Jesus, eu e você não precisamos mais nos esconder de Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus nós dizemos: Pai, eis-me aqui. Aleluia.
Porque Jesus nos libertou disso aí. Eu e você não precisamos mais, aleluia, estar escondidos de Deus. Oh. E às vezes mesmo dentro da igreja, a gente se esconde atrás de coisas. Você percebe que eu poderia não estar aqui em Moçambique, e eu poderia estar talvez escondido atrás de um violão numa equipe de louvor lá no Brasil. E não estaria fazendo o que Deus tem para que eu faça aqui em Moçambique. Mas eu ouvi a voz. Aleluia. E tem muitas outras coisas que às vezes nós nos escondemos atrás. Adão estava escondido, foi para trás das árvores. Às vezes nós nos escondemos atrás de desculpas para não fazer o que temos de fazer. Para não fazer né? Para não fazermos o que temos de fazer. Querido, eu não preciso ter medo de fazer aquilo que Deus tem para que eu faça. Aleluia. Porque se Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor. Deus nunca vai ter o pior para mim. Nunca, nunca. Porque Ele tem essa qualidade de Pai. Pai tem sempre o melhor para o filho. Aleluia. Vamos lá, já lemos, né? Me chamou, onde está? Muito bem. Eu quero que você vá, por favor, também antes a 1 Coríntios 1:9. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Paulo falando dessa comunhão que nós somos chamados em Cristo Jesus para viver essa comunhão. Aleluia. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Veja. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a quê? A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Parece uma coisa simples, querido, mas aqui está o que eu falei ainda há pouco. A comunhão de seu Filho, Ele era o Filho de Deus, nosso Senhor. Precisava dele falar isso? Precisava. Porque antes nós obedecíamos a um outro Senhor. O Senhor que geria o pecado. Nós obedecíamos ao diabo. Mas agora nós temos um outro Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. A quem eu digo sim, a quem eu obedeço. Aleluia. Aquele que me ligou novamente com o Pai. Aquele que me mostrou por onde ir. Na realidade, Ele me falou que Ele era o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aleluia. A mensagem é o meu espírito. Eita, e o tremendo disso em João é que Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Pense nisso, filho. Eu dou, eu faço questão de dar a minha vida. Ninguém tira de mim. Eu voluntariamente dou a minha vida. É o que nós estamos celebrando aqui. Quando a missionária aqui estava falando, não é tempo de velório. Houve um sepultamento, mas não é tempo de velório. É tempo de celebrar o resultado da morte. Amém. Aleluia. Eu não estou celebrando a morte, eu estou celebrando o resultado dela. Amém. Porque resultou em vida para mim. E às vezes a gente não para pensar que eu não tinha essa vida e Jesus veio e me deu a dele.
eu não tinha comunhão com o Pai. E Jesus morreu para que eu tivesse essa comunhão com o Pai. Eu fui reatado. Sabe o que Efésios fala? Que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus, diz Efésios, ele veio e derrubou a parede de separação. E fala qual o nome dessa parede? Chamada inimizade. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas práticas. Porém, agora em Jesus, nós fomos reaproximados. Aleluia! Glória a Deus! Reaproximados com o Pai. Aleluia! Você já ficou há muito tempo longe de alguém que você sabe lá dentro que você ama? Eu já fiquei um pouco longe da minha esposa. Pensa numa coisa ruim. Eita, Jesus! Eu digo que nunca experimentou isso. Oh, meu Deus. É muito ruim ficar longe de alguém que você lá dentro tem uma ligação. E alguém vem. Pensa se eu perco a minha esposa, não sei onde ela está. E alguém vem e chega, ó, aqui está ela. Voltou metade da minha vida. Aleluia. Se você é casado e não pensa desse jeito, comece a pensar, viu? Eu sempre falo, quando eu volto ao Brasil, falo a respeito da minha esposa, 80% do meu ministério está ali. E eu não tenho medo nem vergonha de falar. Aleluia. 80% está ali, naquela mulher. Aleluia. Uma parceria. Parceria. Aleluia. E Deus, Ele quer estabelecer parceria conosco através de Jesus. Parceria para aquilo que eu tenho para fazer para Ele. Eu preciso de parceria. Jesus, ele fez isso maravilhosamente bem, nos dando exemplo. Ele não chegou aqui e começou a fazer de qualquer forma. Eu já vou começar. Ele, tipo assim, ele era adolescente, ele tinha consciência de quem ele era. Mas ele esperou o tempo. Amém? Gálatas fala que houve um tempo, houve a plenitude do tempo para ele se manifestar. E houve também a plenitude do tempo para ele começar o seu ministério. Às vezes a gente fica, por que Jesus não começou com 25, né? O Evangelho fala, começou com volta de 30 anos. Mas por que não começou com 25? Ia curar mais gente. Querido, tempo de Deus. Mais importante do que fazer as coisas, do que estar no ativismo, é ouvir o como, o quando e o onde de Deus. Mais importante. Quero ver o que você faz. Estamos falando de Jesus. Jesus começa, vai demorar muito para chegar nos 30, vamos começar com 21. Talvez o que faria de 21 a 30 seria só canseira e trabalho. E às vezes acontece isso conosco. Nós não esperamos ouvir de Deus onde, como e quando. É muito importante para que eu não perca tempo naquilo que Deus tem para eu realizar. Aleluia. Seja rápido para ouvir esses 3 pontos. Não seja rápido para entrar no negócio. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Não, eu quero que eu estou com um carro. Vem cá, você já tem habilitação? Não, não tem não. Você tem idade para dirigir? Não tem não. Você entende? E Deus sabe do meu e do seu potencial. Amém?
Porque humanamente falando, eu e você temos um potencial. Humanamente falando. E aí depois disso vem a capacitação e a habilidade do Espírito sobre essa capacitação humana. E Deus vai e trabalha e faz o que precisa ser feito. Aleluia! Por isso que nós não podemos desprezar a formação secular. Amém? Assim como nós jamais podemos desprezar a palavra de Deus e a unção do Espírito sobre aquilo que nós temos. Amém? Amém. Glória a Deus? É. E tudo isso, querido, Jesus proporciona para nós. Porque depois da morte dele, veio o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você vê que Deus trabalha com o tempo, mais uma vez, com o tempo, ó, fica aí, não sai ainda não. E veio o dia de Pentecostes. E nasceu a igreja. Nasceu essa igreja que eu e você fazemos parte. Nasceu essa igreja que se movimenta, que vai para todos os lados, para todas as partes do mundo. Porque dentro de mim e de você há uma unção que nos movimenta. Venha comigo aqui, por favor. Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 4. Deixa eu só dar uma olhada aqui se Lucas vai ficar melhor. É o mesmo texto. Vamos em Lucas, por favor. Vai falar do mesmo assunto. Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Jesus já havia sido batizado. Aleluia. Todo mundo achou? Veja o versículo 1 do capítulo 4. Jesus, o que? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Isso aqui é uma chave tremenda, querido, para mim e para você. Ser cheio do Espírito e ser guiado por esse Espírito. Aleluia. Isso é chave para mim e para você. Isso é chave para a igreja do Senhor Jesus. Lucas 4. Yes. Confere com o original. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Yes. Obrigado. Ser cheio do Espírito e ser guiado por esse Espírito. Aleluia. Jesus, após o batismo dele, diz aqui, ele estava cheio do Espírito e foi guiado. Esperou a voz do Espírito, esperou a direção do Espírito. Ele tinha consciência do que ele deveria fazer? Sim, com certeza. Veja a consciência de quem ele era aqui. Aleluia. Esse capítulo 4 é uma bênção. Mesmo capítulo 4 de Lucas, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta a missão. Ok? Continuando. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje
Aleluia! Diga hoje! Aleluia! Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos, pense em você. Ó, ele chegou e falou, e não, alguém esperava que ele falasse, gente, na época do profeta Isaías, tal, tão saudoso, tal. Ele falou, ó, hoje se cumpriu a palavra que vocês ouviram. Eu estou aqui. Aleluia. Convicção daquilo para o qual foi chamado. Aleluia. Mas antes, Jesus cheio do Espírito. E antes de chegar no 16, no 14, então Jesus, no poder do Espírito, aleluia, cheio do Espírito, no poder do Espírito, aleluia, é o que eu e você precisamos, é o que é a maneira como a igreja precisa andar, precisa estar, cheia do Espírito e no poder do Espírito. Aleluia. Eu preciso me empenhar mais nisso. Você precisa se empenhar mais nisso. Porque o resultado de andar cheio do Espírito, de ser guiado pelo Espírito, de andar no poder do Espírito, é ter sucesso naquilo que Deus tem para eu realizar. Aqui, Jesus. Mas ele morreu. O início do sucesso foi aí. Olha aqui o sucesso de Jesus. Olha aí para o lado. Olha o sucesso de Jesus. O próprio Isaías escreve, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Eu e você. E milhares e milhões de pessoas no mundo todo. Fruto do trabalho de Jesus. Do que ele fez. E esse trabalho que começou com morte, mas não terminou com morte. Eu e você somos prova disso. Não terminou em morte. Porque se terminasse em morte, seria simplesmente mais um mártir em Israel, como muitos outros houveram. Mais um que morreu tentando libertar o povo de Israel do jugo romano da época. Não, Jesus não era esse o plano que Deus tinha na vida dele, e ele sabia disso. Porque por várias vezes tentaram elevar ele a essa condição. Eita, agora chegou esse aqui que vai libertar Israel. Era muito mais do que Israel. Era eu e era você. Sabe, nesse... Eita, a gente vai lembrando aqui das passagens, né? Lucas mesmo, aqui no finalzinho, tem dois dos discípulos de Jesus que falam isso. Aleluia. Capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24, versículo 21. Aqui Jesus já ressuscitou e ele, próprio Jesus, encontra dois discípulos caminhando, estavam a caminho de Emaús, e Jesus se aproxima deles e Jesus pergunta por que eles estão daquela forma, e eles dão essa resposta no 21. Na realidade, a partir do 19. Eles começam a dizer, ele lhes perguntou quais, falando das últimas notícias, e eles começam a explicar o que aconteceu a Jesus de Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Aí o 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. A esperança que eles tinham estava nisso. Jesus tirar o jugo romano de sobre eles.
Jesus tinha muito mais para fazer. Às vezes nós pensamos que Jesus tem, ou Deus tem coisas pequenas para nós. Queridos, Deus tem coisas grandes para nós. Mas eu preciso ver isso. Um deles chamava Cleopas, diz o texto aqui. Cleopas e o outro, Deus tinha coisas grandes para eles, mas eles não estavam vendo ainda. Eles estavam fixados na morte de Jesus. E quem fica fixado na morte, acaba morto. Vá, para no cemitério e fique lá, olhando. Você talvez ficar, está chegando meu dia. Qualquer dia eu vou estar por aqui. Você vai estar, eu vou com a morte. Pensando em morte. Daqui a pouco você está falando em morte. Porque você está no cemitério. Mas quando você celebra a vida, você olha para cá e pensa, ele morreu, mas ele ressuscitou. A vida que ele tinha, ele me deu. Era eu que era para morrer, ele morreu no meu lugar. E ele foi exaltado. E se eu morri com ele, eu estou exaltado com ele. Olha, é isso que Paulo procura ensinar nas suas cartas. Nós morremos com ele, mas nós ressuscitamos com ele. E nós temos glória com ele. E nós estamos assentados à destra de Deus com ele. Yes! Quando eu começo a pensar dessa forma, na ressurreição, eu começo a pensar em glória, em domínio. Aquele domínio que eu falei, eu volto a ter. Eu volto a ter. Me posicionando, porque Jesus nos reposicionou. Em Jesus nós somos reposicionados. Nós não estamos mais deslocados. Aleluia! E eu posso exercer aquilo que Deus tem para eu exercer com conhecimento da palavra. Com conhecimento. Com certeza. Aleluia! Queridos, isso é ter o conhecimento da palavra, isso é libertador. Jesus já falou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Entenda esse conhecer a verdade como praticar a palavra. Porque eu particularmente conheço muita gente no Brasil que muito provavelmente conhece mais Bíblia do que eu, mas está parado. Ele mesmo não foi liberto, porque há um espírito para esta palavra. Não é só ler, é ler e ter um espírito dentro de mim e de você que identifica com essa palavra. E aí vai produzir a vida. Aleluia! Oh, sabe, tem muitas pessoas, na maioria dos hospitais no Brasil, existe um exemplar, no mínimo, do Novo Testamento em cada quarto do hospital. E eu já estava pensando certa vez, a verdade libertadora de cura que tem dentro daquele escrito, mas as pessoas não estão no posse. Do lado, na gaveta, há um Novo Testamento dizendo que elas são curadas, que Jesus já levou as suas enfermidades, mas elas permanecem ali, podem até ler, mas não são despertadas no Espírito para aquela verdade. Nós falamos a respeito de Kenneth Reagan, que aos 16 anos de idade estava confinado numa cama.
E o diagnóstico médico era, tipo assim, o último médico que foi visitar ele, para consolá-lo, disse: filho, daqui a alguns dias essa agonia vai acabar. Ou seja, você está desenganado dele. 5 médicos já haviam visitado ele. E o consolo dele foi tipo assim: prepare o seu caixão. Aí ele começou a ler Marcos 11, 23. Mas começou a tomar posse daquilo que estava escrito. Não somente ler por ler, mas saber: eu estou aqui. Eu estou inserido neste contexto que Jesus está falando. Que a palavra é viva. Aleluia. E é dessa forma que eu e você precisamos ler a palavra. Aleluia. Com o entendimento do Espírito. Por isso eu preciso estar no poder do Espírito. Amém. Por isso eu preciso estar sendo guiado pelo Espírito. Amém. Porque é o Espírito que está movimentando as coisas. Se eu tento entender essa palavra pelo meu entendimento, não vai produzir a vida que ela tem. Porque a própria palavra diz que o homem natural não entende ou não compreende as coisas do Espírito. Se eu pego essa palavra como de forma natural, eu não vou ter nada dela. Mas se eu começo a ler, crendo que ela é sobrenatural, o sobrenatural que está nela vai ser revelado a mim. Porque em mim há o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você vê que é uma atitude que eu e você tomamos. Aleluia! E aí, quando eu tomo atitude, Deus, o poder de Deus que já está liberado, ele começa a se mover. Quando eu paro de simplesmente dizer: Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus faça. Aí Deus fala: mas peraí, quem é o Senhor aqui? Você está só me mandando fazer as coisas, rapaz? Quem é o Senhor aqui? Deus vai lá, Deus faz, Deus. Queridos, nós somos igreja do Senhor. Nós fomos liberados para fazer. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Curai os enfermos. Amém. Então eu posso chegar e declarar cura sobre as pessoas. Porque Jesus me capacitou para isso. Então quando eu chego no enfermo, eu não vou dizer: Deus cura ele, Deus cura ele. Eu vou dizer: seja curado em nome de Jesus. Porque foi o que disse lá em Marcos 16, 15. Amém. Deus faça, Deus faça. E Deus vai dizer: eu já, o quê? Eu já fiz. O que é que ele fez? Ele fez isso. Amém? Ele já fez. Enviou Jesus. Morreu. Ressuscitou. Está vivo. À destra do Pai. Eu como igreja, você como igreja, estamos com Ele, à direita do Pai. Ele é o cabeça da igreja. A igreja está com os pés na terra. E a igreja faz as obras dele. Por isso ele tem aquela despedida. Ali, ó. Dá um tempo aí que você vai ser revestido de poder. E você vai continuar. Para quê? Para você continuar fazendo aquilo que eu comecei a fazer. O que é que ele começou a fazer? Pregar o Evangelho, curar os enfermos, ensinar a palavra. É isso que ele começou a fazer. E é isso que eu e você vamos continuar fazendo. Pregando a palavra, ensinando a palavra, curando enfermos, expulsando demônios. Nós falamos aqui, você tá vendo? Não é só chegar em alguém e sai demônio dessa pessoa. É expulsar porque o maior habita em mim. E eu estou chegando. Sabe que as pessoas às vezes perguntam, quando você vai para a África?
Pense no continente carregado. Eu tenho a ver com isso, se é carregado, se não é? O maior habita em mim. E eu estou chegando. Amém. Se alguém não está em acordo com aquilo que está dentro de mim, então vá saindo. Amém. Eu sou luz. Tudo que é treva? Alguma coisa, né? Alguém não. Aleluia. Agora. Eu estou chegando, seja lá onde for. Os irmãos que estão indo para outros países, eu não sei qual o chamado que vocês têm, o país que vocês chegaram, meus queridos, vocês estão chegando com a verdade do Evangelho. Com o maior vento, O maior chegou, acabou. Acabou para quem não é maior. Amém. É um raciocínio até de criança, né? Eu vou chamar meu irmão, que ele é maior que eu. Ele vai resolver com você. O maior habita em nós. E nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar para resolver. Amém? Como igreja, eu chego para resolver. Porque já estou capacitado para isso. Aleluia. Por causa desse sacrifício do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom. Opa, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Há uma posição minha e sua como igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, não deixe que essa posição seja ocupada. Quando Jesus estava certa feita passando nas ruas e alguém gritou, tal, Hosana, filho de Davi, alguém falou, você está ouvindo o que eles estão falando? Jesus falou, se eles não gritarem, as pedras vão gritar. Porque isso é uma verdade a meu respeito. Se eles não falarem, as pedras vão falar. Sabe o que é o meu lugar? Não ceda para pedra, não ceda para nada. É o seu lugar, é o meu lugar. Eu já estou capacitado para isso. Você já está capacitado para isso. Aleluia. Deus é bom. Convicção por causa da palavra. Convicção por causa daquilo que nós sabemos, temos e somos em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é bom. Vamos cantar mais uma canção? A palavra de Deus nos recomenda examinarmos, cada um examine-se o homem a si mesmo e assim participe do cálice, participe do pão. E você vai ter, enquanto nós cantamos, essa oportunidade de fazer isso, querido, a si mesmo, não ao irmão, não a quem quer que seja. Examine-se a si mesmo e assim participe. Não deixe que nenhuma acusação do inimigo prevaleça na sua vida. Não deixe, não deixe. Você fez isso, você é aquilo. Sempre falamos 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós já conhecemos muitas pessoas que não participaram da mesa do Senhor, porque o diabo estava acusando. Você fez isso, você falou isso. Falei? Então vai, me perdoa. Aleluia. Eu sou teu filho. Eu vou participar da tua mesa. Aleluia. Deus é bom. Meu Pai é o dono do universo. Meu Pai é o dono do universo.
suco de uva. Aleluia. Você permaneça com ele, não tome. Eles estão juntos. Embaixo tem o pão e em cima está o suco de uva. Você pega e espera para nós podermos estar tomando juntos como igreja. significa vitória na minha e na sua vida, amém, querido? Isso é o que nos une. Aleluia. Isso é que revela a nova vida. Oh, aleluia.
comunhão com o Pai está restabelecida. Aleluia. Participe do pão. Esse pão representa o corpo moído do Senhor Jesus, que nos proporcionou cura. Pelas pisaduras dele nós somos sarados, somos curados. E eu preciso tomar consciência disso. Aleluia. Aleluia. Está simbólico dele. Mas espiritualmente há uma vida. Amém. Amém? Pode ser verdade. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Vamos celebrar aquela primeira canção que nós cantamos. Essa é a única razão da minha adoração, da minha vida. Aleluia. Esperança que quero ter, ó Jesus. Convém em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. E hoje há gozo em meu coração, eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Única esperança que quero ter, ó Jesus. Convém em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. E hoje há gozo em meu coração, eu te louvarei, e eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te adorarei, todo tempo, em todo tempo te louvarei, tu és digno, em todo tempo te eu te louvarei, te glorificarei.
nessa manhã que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida e gostaria de tomar essa decisão hoje, então você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, aquele que morreu e ressuscitou para te dar salvação, amém? Tem alguém aqui, se pode levantar as suas mãos, nós vamos orar por você, vamos te levar a essa confissão, a esse caminho. Tem alguém? Todos salvos? Tem alguém que gostaria de receber oração para cura nessa manhã? Nós também, como igreja, podemos te ajudar nisso, orar em favor, para que você receba a cura que foi conquistada por meio de Jesus Cristo. Você pode sentar, querido, por favor. Todo mundo eufórico, né? Uma festa, muita alegria. Mas esse é o momento, querido, se você está passando por alguma situação, principalmente acerca de enfermidade, nós queremos, como igreja, te ajudar nessa hora, orando em favor dessa situação. Então, levanta tuas mãos. Se você crê que Jesus Cristo morreu a sua morte para que hoje você pudesse ter a vida dele, então levante suas mãos e não saia daqui com enfermidade, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você pode sair desse culto totalmente curado, totalmente livre de qualquer que seja a armadilha ou sintomas que o diabo tenha lançado contra a tua vida. Não sai daqui levando essa bagagem que não te pertence. Jesus já derramou o sangue. Jesus já entregou o seu corpo para que hoje nós fôssemos livres. Você pode sair daqui totalmente livre. Amém? Tem alguém que crê nesse sacrifício que foi feito em Jesus e deseja receber a cura manifesta no seu corpo? Tem alguém? Nossa amada Charis está passando por uma situação. Emília também ficou em casa, mas está um pouco enferma. Tem mais alguém? Alguma criança? Amado, o preço já foi pago, amém? Isaías, no capítulo 53, fala: Ele morreu para levar os nossos pecados e levar todas, diga todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz hoje estava no passado, já esteve, na verdade, sobre ele, amém? Então, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Pelo seu sacrifício, nós somos sarados. Então, você também só pode vir se você crê, amém? Porque se você não crê, você não vai receber, amém? Charis crê, né, Charis? Amém. Amém, Charis? Aleluia, a mãe dela também. E Emília e a sua família está crendo nessa manifestação da cura. Então nós vamos orar como igreja. Você pode estender suas mãos para cá? Amém. Aleluia. Pai, muito obrigada, porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, Pai, para nos dar vida e vida em abundância, Pai, para resolver de uma vez por todas a situação do pecado e a situação das enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, nós celebramos isso nessa manhã, Pai, porque nós reconhecemos que foi o sangue do Cordeiro, foi a vida de Jesus Cristo, que nos garante a vitória, que nos garante a libertação, Pai. Nós te louvamos por isso e como igreja, nós nos levantamos contra toda a armação de Satanás, contra a vida das crianças dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós paralisamos agora todos os feitos de Satanás, toda a armadilha, toda a enfermidade, seja o que for, nós paralisamos no nome de Jesus Cristo, liberamos a cura comprada pelo sangue do Cordeiro, se manifestando no corpo de Charis, todo mal, nós declaramos fora, em nome de Jesus, porque o sangue do Cordeiro já limpou a vida de Sara, já curou a vida de Charis, em